A paz do Senhor Jesus. Eu sou Andréia Furtado e sou mãe da Mariana e do Pedrinho. A paz do Senhor, eu sou a pastora Renata, mãe da Maria Eduarda e do Samuel. A paz do Senhor, eu sou a irmã Areta, mãe da Emanuela e da Sara. A paz do Senhor, eu sou a Priscila, mãe do Caio Vinícius, Camille e Felipe. E nós estamos aqui para mais uma EBD. Nós que somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica aqui em Campo Grande, em Cariacica, no Espírito Santo. Você que nos visita, coloque aí o seu nome no chat, diga a cidade de onde você é. E olha, compartilhe essa lição com seus amigos. A lição de hoje, aliás, as lições do trimestre, né? Nós estamos estudando acerca das promessas de Deus. E hoje a lição é as promessas para pais e filhos. Eu tenho certeza que você conhece um pai ou conhece uma mãe que está precisando ouvir sobre as promessas de Deus. E para dar início à nossa aula, eu quero convidar a irmã Areta para estar orando. Amém, irmãos, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Sim, meu Deus. Estamos aqui neste dia para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Jesus. Estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja invisível, igreja amada do Senhor, aquela ao qual o Senhor, na cruz do Calvário, comprou como filhos, como família espiritual. Que hoje nossos corações e as palavras que proferirmos vão direto aos corações das famílias. E que muitos possam, Senhor, mudar as rotas das suas famílias. Mudar, Senhor, a forma como pais e filhos se comunicam. Tanto entre eles quanto com o Senhor Jesus. Que eles possam priorizar, Senhor, a Tua palavra no convívio e no lar, Senhor. Amém. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o Gleison da Denise. Eu sou a Denise do Gleison. E nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe, texto áureo e verdade prática. Vamos começar pelo texto áureo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Na verdade prática diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser bênçãos e proteção. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmo 127, do 3 ao 5, primeiramente. Diz bem assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. A segunda parte da nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 6, de 1 a 4, que diz bem assim: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E essa foi a palavra de hoje. Vamos voltar com nossos professores. Tchau, tchau! Nós sabemos que os filhos são herança do Senhor. Mas também sabemos que educar os filhos é uma tarefa que envolve responsabilidade e muitos desafios. Quem nunca ouviu a expressão filho não vem com manual de instrução? Mas essa expressão é equivocada. Filho vem com manual de instrução. Eita glória. Sim. O nosso manual está aqui, irmãos. Deus tem promessas para pais e para os filhos. Amém. Se nós observarmos
as Escrituras, nós vamos ver que ela nos instrui o tempo todo a respeito de como nós, pais, devemos criar os nossos filhos ou como nós, pais, devemos nos relacionar com os nossos filhos. E esse relacionamento entre pais e filhos é de fundamental importância, não é isso, Priscila? Com certeza, Andréia. Então, nós vamos falar sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos, né? Em Salmo 127, o verso 3, fala sobre herança do Senhor, que os filhos são herança do Senhor, o galardão, e fala também que são flechas na mão do valente. Né? O que são essas flechas na mão do valente? Flechas é aquilo que você solta, né, e vai longe. E os pais, eles têm por obrigação, vamos colocar assim, de educar, saber educar os filhos, saber ensinar os filhos para que essas flechas elas vão, né, e sejam alvo para aquelas pessoas que necessitam também, né, de ouvir a voz do Senhor. Então, a instrução que Salmo traz para nós, Salmo 127, é que a herança do Senhor, os filhos são presentes do Senhor. E nós, como os pais, temos essa responsabilidade de educar, né, de ensinar, de amar, de compreender, de ter diálogo, né, de ter um companheirismo, de ter amor, de ter afeto. E então é de inteira responsabilidade, é bíblico isso, é inteira responsabilidade dos pais, né, ter a formação dos filhos na educação, a formação espiritual, o cultivo da fé, porque o Senhor nos deu. Né, eu tenho, assim como eu falei aqui no início, eu tenho 3 filhos. Então, Deus me deu de presente 3 filhos. E a minha responsabilidade é educar os meus filhos, é ensinar eles, é cultivar a fé, cultivar a palavra no coração. Eu acho até interessante, que até meu esposo traz isso pra gente lá dentro de casa, que nós, como os pais, nós precisamos de inculcar, né, a palavra do Senhor na mente dos nossos filhos, para que essas flechinhas, né, que quando essas flechas crescerem, elas sejam alvos, porque um dia vão casar, assim como eu já tenho um casado, e ali tem os meus netos, e tem a nossa geração, tem a nossa herança, né, que vai de geração em geração. Então, se nós hoje, pais, soubermos educar os nossos filhos, ensinar, cultivar essa fé na presença do Senhor, as nossas gerações futuras serão abençoadas. Então, da mesma forma, meus irmãos, que a irmã colocou anteriormente, que deve-se cultivar dentro dos lares cristãos um relacionamento bíblico e baseado nas premissas da palavra de Deus. Isso. Nós temos, então, um mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa da palavra de Deus para os filhos, específico para os filhos, que está lá em Êxodo 20 e que foi remontado pelo apóstolo Paulo em Efésios 6. Não é? Que é a questão da honra, o princípio da honra. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e que se prolonguem os seus dias na terra. E essa é a promessa de prolongar os dias, ou seja, vida longa a quem dá honra aos pais. E essa honra, ela parte do princípio da obediência. A obediência nada mais é do que um princípio inerente à justiça do Senhor Deus. Essa obediência sempre pautada naquilo que o Senhor nos diz. É no Senhor, naquilo que o seu pai ou sua mãe transgride a palavra do Senhor, você não deve obedecer. Assim como no relacionamento entre marido e mulher. Naquilo que o esposo transgride na palavra de Deus, a esposa não precisa estar em obediência. A obediência, ela é no Senhor. E o princípio da honra, ele passa por essa questão, né? A diferença entre obedecer e honrar, ela é bem simples. Obedecer, você segue a certos comandos e não precisa honrar a ninguém por isso. Agora, honrar é valorizar, é respeitar, é amar, né? Então tem uma diferença na questão dos sentimentos. Seguir comandos, você segue de um chefe numa empresa, não necessariamente você o honra, mas você o obedece, porque você precisa daquele emprego e você precisa se manter ali naquela posição. Agora, o honrar é diferente, né? O honrar passa pela questão do sentimento.
E esse honrar é para que te vá bem. Filho, você que me ouve, filho e filha, todos nós somos filhos, já fomos filhos, né? Nunca deixamos de ser filho, apesar de, às vezes, nossos pais, né, não estarem mais conosco, mas tem a ver também, a questão da honra tem a ver com o legado e respeito que seus pais deixaram na sua vida, né? Eu vi um vídeo esses dias na internet circulando sobre um rapaz que queria participar de um determinado evento e a mãe dele disse que não deixou. Não, você não vai. E ele falou, eu vou sim. Ele tinha 14 anos na época, segundo ele. Você não vai. E aí ele falou, puxa vida, como é que você quer que eu te ame desse jeito, mãe? E a mãe explicou para ele que ela não queria o amor dele naquele momento, ela queria o respeito. Por quê? Porque amar sem respeitar não existe. O amor, ele surge após você cultivar o respeito dentro do seu lar. O respeito vem antes do amor. Não existe amor onde não há respeito. Então, os pais de antigamente, eles tinham esse valor muito certo, né? Mesmo que, às vezes, não cristãos, né? Mas eles cultivavam essa questão. Meu filho precisa me respeitar primeiro, para depois amar. E hoje, o que nós vemos nessa geração, né, minhas irmãs? Nós vemos uma geração que tenta a todo custo comprar o amor dos filhos. Exatamente. É um amor idólatra. Eu preciso que o meu filho me ame, eu preciso que ele se renda a mim, eu idolatro o meu filho a tal forma que eu dou o que ele quer. E aí surge o quê? A permissividade. E aí nós vemos uma sociedade totalmente arruinada, porque essas crianças não honram ninguém, não sabem respeitar uma palavra, não têm temor de nada, nem de ninguém, e acaba acontecendo o que nós vemos, uma sociedade totalmente desobediente, uma geração que é difícil até mesmo de trabalhar nas empresas. Vocês veem que nós não temos na história registrado tantos casos como nós temos hoje de pessoas que passam no máximo 2, 3 anos em empregos, porque não conseguem ficar ali, não conseguem obedecer ninguém. Ser submisso, né? Não conseguem ser submisso a ninguém. Então, os filhos hoje não honram e nem obedecem aos seus pais, e esses filhos que não honram e não obedecem, infelizmente, a verdade bíblica estão sujeitos a atrair a maldição para suas próprias vidas, ao invés da bênção. Eles perdem a própria vida. Nós vemos aí casos de jovens que morrem cedo, porque se envolvem em companhias erradas, perdem a liberdade, perdem a paz, né? Porque nós vemos aí o caso das ansiedades e das depressões, e as meninas se cortando à torta e à direita, vocês que são educadores, se mutilando, né? Se mutilando o tempo todo, e a alegria. Portanto, a obediência e a honra ao Senhor são garantias de bênção nas nossas vidas. Verdade. E nós que somos filhos, vocês que são filhos, que fomos filhos, precisamos honrar. E não somente os nossos pais. Por exemplo, honra os pastores da igreja. É muito difícil hoje em dia, porque as pessoas não conseguem honrar nem o pai, a mãe, que dirá o pastor, que não é nem parente, digamos assim, né? Então, é algo que nós precisamos resgatar esse valor dentro da nossa sociedade, nós enquanto cristãos que professam a palavra de Deus. Muito bem, irmãos, muito bem colocado aí pela irmã Areta. E é muito interessante ver como que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, que se preocupou com a qualidade, com a saúde dos nossos relacionamentos interpessoais. Quando Deus criou lá o Jardim do Éden, colocou lá o homem, a mulher, Deus criou um lar perfeito. Deus criou um ambiente de paz, de plenitude, de confiança, um ambiente seguro, onde o próprio Deus fazia questão de se relacionar com o homem. Havia um horário específico para Deus visitá-los. Ou seja, hoje as nossas famílias, porque temos Cristo, deveria ser um reflexo desse jardim. Por quê? Porque nós conhecemos a resposta para esse mundo caído. As famílias hoje, a desobediência dos filhos, como nós estamos a falar aqui, ela é um sinal de uma sociedade em decadência. Nunca os filhos, historicamente falando, tiveram voz. O sistema romano, por exemplo, quando Paulo está escrevendo, por exemplo, ele, naquela época ali, um filho, ele era totalmente
totalmente submisso e estava debaixo do controle total dos pais. Havia o potestas pátria, o pátria potestas, que era o poder patriarcal do pai sobre a família, sobre os filhos especificamente, em que o filho nunca alcançava a maioridade. Então, mesmo que o filho fosse um juiz, um magistrado, alguém de nome, de honra no Império Romano, enquanto o pai vivesse, ele estava ligado em obediência irrestrita aos pais. E nós estamos vivendo, né, um tempo em que a obediência, infelizmente, é algo que está sendo caótica no nosso meio. Nós não estamos vivendo mais um tempo em que naturalmente o filho entende que tem que obedecer. Como nós não obedecemos aos pais, não há, como foi dito aqui pela Areta, uma conclusão lógica de que se deve obedecer a autoridades. Se a primeira autoridade que a criança tem contato, que são os pais, nós não somos referência, não há como essa cadeia de submissão, de respeito à autoridade se dar continuidade. Eles serão obstinados e rebeldes. É interessante que na Bíblia, né, lá em Deuteronômio 21, a gente via que quando um pai, né, via que o seu filho era rebelde e obstinado, ele poderia levar o seu filho lá a público, dizer que o filho era obstinado e ele era apedrejado. E eu li essa semana que não há registros de pais que fizeram isso lá no Velho Testamento, mostrando que os pais, mesmo sabendo que os filhos estavam errados, eles tinham temor ou amor, muitas vezes o impediam de levar essas consequências. Mas o único filho que não foi poupado foi o Filho de Deus. Ele que era o filho que cumpriu total obediência, ele não teve como ser livrado, ele foi até as últimas consequências, obedecendo ao Pai em tudo, ele padeceu por nós. Porque nós, como pais humanos, temos dificuldade, muitas vezes, de repreender os filhos. E a Bíblia está cheia de referências sobre o princípio da correção ou o princípio da repreensão na vida dos nossos filhos. Por exemplo, quando a gente lê Provérbios 13, 24, diz que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Depois, Provérbios 4:1 diz: ouçam, meus filhos, a instrução do pai, estejam atentos e assim obterão discernimento. Depois, Provérbios 23:13 diz: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, nem por isso ela morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Depois diz, em Provérbios 22:15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Depois, lá em Provérbios 29:15, diz de novo, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Veja, qual é a consequência de pais que não vão colocar limite aos filhos? É que amanhã eles serão a nossa vergonha. Nós precisamos ensinar os filhos, embora que a vara deva ser dada de forma comedida, com amor, sem violência, obviamente, nós precisamos saber que haverá momentos que uma conversa severa às vezes não vai adiantar. E a Bíblia está dizendo que a vara, enquanto um castigo físico, né, claro, mas equilibrado, ela será necessária. Se o próprio Deus não nos poupou, a Bíblia fala que se nós estamos sem repreensão e correção, nós não somos filhos, somos bastardos. Então, se Deus não nos poupou de correção, irmãos, nós temos que parar com essa idolatria e corrigir os nossos filhos. A verdade é que muitas vezes nós temos medo de perder a estima dos filhos. Nós somos refém dos filhos. E caímos no erro de Eli, e que Samuel cresceu dentro da casa de Eli, viu o erro de Eli, viu que a conivência de Eli com os erros dos filhos levou ele a ser rejeitado, e o próprio Samuel lá na frente terá os seus 2 filhos também rejeitados. Por quê? Porque também foram infiéis ao Senhor. Então olha o perigo de nós honrarmos mais os filhos do que a Deus. E todos nós temos que orar, porque sem direção do Espírito Santo, nós não conseguiremos dar conta de uma maternidade, de uma paternidade conforme as Escrituras. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para instruí-los na palavra, numa vida de oração. A primeira coisa é ser exemplos para ele, porque toda correção, quem está dando a correção tem o dever moral de estar vivendo o que está corrigindo. Porque o filho tem uma repreensão como injusta, como aquilo que você está corrigindo é o que você vive praticando. Então a primeira coisa é que nós, enquanto autoridade, devemos corrigir, mas ter uma vida que primeiro imita Cristo, para que assim a nossa correção seja de forma justa na vida dos nossos filhos.
Olá, amados. Vamos pensar um pouco sobre a disciplina, a vara no livro de Provérbios. A relação entre pais e filhos é uma relação, primeiro, disciplinar. Ela é de ordem positiva e ordem negativa. A ideia do pai é forjar no filho a maturidade, é forjar no filho a responsabilidade. E esse processo é um processo que acontece de forma involuntária, como também voluntária. Involuntária porque o pai é o espelho que os filhos vão refletir e os filhos serão muito parecidos com os pais. O outro processo é o processo pedagógico que os pais influem na transmissão do conhecimento com base na disciplina. Ou seja, os pais desde cedo vão colocando aqueles limites no filho para que a estultice, a tolice e a rebeldia seja retirada, expurgada da vida do filho. A intenção de Deus em treinar seus filhos é dar a eles a formação da imagem da pessoa de Jesus, é tornar os filhos semelhante a Jesus Cristo. E esse processo é um processo longo, profundo e ao mesmo tempo extraordinário. Mas esse processo também, às vezes, incide em uma conduta mais incisiva, mais dolorosa. Primeiro, por causa da própria natureza pecaminosa do homem, que precisa ser contida, que precisa ser freada, que precisa ser controlada, senão ela cria problemas. O próprio direito estabelece princípios de correção. A gente tem, por exemplo, a multa, a prisão, perda de direitos. Por quê? Porque isso cerceia a liberdade como uma forma de colocar controle na sociedade. Esse mesmo controle também existe na família. Então o pai é responsável por colocar no filho as correções, os limites, para que ele não ultrapasse aqueles limites e cause mal a si mesmo e aos outros. E às vezes a disciplina ela acontece verbalmente, em que o pai orienta, explica, e a honra do próprio filho em respeitar o pai já aceita. Em muitos casos, o filho tem um coração ainda mais rebelde, o pai vai ter que cercear limites, tirar privilégios e, em último caso, usar a vara aqui, embora todo o processo é um processo de administração de limites e de disciplina, às vezes, nos tratando de um filho mais novo, às vezes o pai vai ter que falar mais firme, cercear algumas liberdades e, nos casos dos filhos mais pequenos, às vezes até fazer o uso daquilo que a gente chama de chinelo, para educar os nossos filhos com respeito, sem machucar, sem causar nenhum sofrimento que cause dano a eles. Mas a ideia é mostrar que aquele comportamento tem uma consequência, tem um castigo, para que a criança não siga aquele caminho. A nossa natureza só é freada com base nisso. Isso é uma verdade do mesmo jeito que é para as crianças, são para os adultos. Por isso nós temos a punição dos adultos. Você ultrapassou um sinal, você é multado e tem que pagar por essa multa. E se você incidir nessa conduta, você vai perder a carteira. Se você continuar incidindo e dirigir sem carteira, você vai preso. Ou seja, a proporção que você vai infringindo a lei, a penalidade vai aumentando. Do mesmo jeito é com a palavra de Deus, com a criação dos filhos. Você vai ensinando. A vara é o último recurso. Quando não há jeito, quando você já falou, já ensinou, já treinou, e quando você vê que o filho tomou um caminho que não é possível mais o diálogo, então você vai ter que usar a vara para que ele saiba que aquele comportamento produz sofrimento, produz dor, e isso é o que os nossos pais precisam fazer e ser firmes nisso. Deus abençoe vocês. Qual tem sido a sua prioridade dentro da sua família? E aqui a revista ela fala, né, que se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: o cônjuge, os filhos e a igreja local. E quantos pais estão, né, deixando muitas vezes o trabalho, talvez a igreja local, talvez outros familiares, talvez os amigos, o futebol, né, e tantas outras coisas, esquecendo a televisão, os filmes, celular. Né, o celular, justamente, e esquecendo dos filhos e esquecendo do cônjuge, da esposa, do marido. É muito importante você ter essa prioridade, que é a educação cristã, a educação pautada na Bíblia
dos seus filhos. Muitas vezes nós não entendemos que criar filhos é muito trabalhoso. Às vezes você tem um sonho de ter um filho, mas não está disposto a pagar um preço para criar um filho aos moldes de Deus. Existe uma máxima que diz que você não pode gerar aquilo que não foi gerado em você. Então nós não vamos gerar filhos conforme o coração de Deus se nós não nos tornarmos pais, né, pessoas segundo o coração de Deus. Os filhos estão preparados para muitas dificuldades, mas uma coisa que eles não saberão lidar é com a nossa incoerência. Às vezes, mano, eu vejo que a gente é tão rigoroso na forma de cobrar dos filhos e você não consegue perceber que o seu exemplo é raso. Às vezes você tá aí preocupado, eu falo que eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, mas quando chega o final de semana, eu tenho que me despir de tudo e sentar e lá, como diz o outro, me plantar numa cozinha, no ambiente do meu lar, preparar uma mesa, ir pro fogão, porque eu tô passando uma mensagem que está sendo lida. E com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto, mostrando para minha filha que esse é um destino feliz que ela vai ter de cuidar da casa. Agora, a mulher que não cozinha, não tá ligada, ela não tá ligada ao cuidado com o marido. Você está dizendo, nós estamos criando hoje, por exemplo, para meninas feministas, e estamos criando filhos tão mimados que eles estão com mais expressões afeiçoadas femininas do que masculina. A gente não pode criar, nós que criamos, meninos igual meninas. Meninos precisam ser arrojados. Tem coisa que eu cobro do Samuel que eu relevo mais com Maria Eduarda. Porque menino ele tem que ser criado para ele ser um homem forte. E se nós não soubermos dosar isso, irmãos, nós precisamos viver um lar sabendo que os filhos vão copiar a piedade de alguém. Seja sua ou do seu cônjuge, os filhos vão copiar. Não, a nossa piedade precisa ser visível. Os filhos não têm que nos ver apenas na igreja, mas no ambiente do lar. Como é que eles lidam com a sua devoção? Eles veem você orando quebrantada? Irmão, nós estamos tornando mães generais. Fazemos tudo, cobramos, mas não estamos vivendo uma vida de piedade que chame os filhos para uma fé genuína e verdadeira. A amar a Jesus, criando filhos religiosos, que criticam de forma contumaz, são diligentes com as regras, mas não tem quebrantamento em Deus, não tem uma devoção. Por quê? Porque eles estão copiando o caráter de alguém que também cobra, mas que não tem devoção. Então, nós mães, principalmente, que estamos lidando com a criação dos nossos filhos, nós precisamos saber. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se você não está tendo vida de oração, de tempo com Deus, nós não teremos nada de sólido para oferecer para os nossos filhos. E não é desculpa o nosso tempo. A gente está dizendo para o filho, não fica no celular, eu não dou celular para o meu filho, eu controlo o que ele está vendo no celular, irmã Areta, se é joguinho, mas ele só me vê no celular. A mensagem que eu estou falando tem pouco alcance com o que ele está vendo. Então, para ele, está dizendo o seguinte, ó, vai chegar uma idade que eu vou ficar igual ela. Entende? Então, ou igual ele. Se só vê você pai no futebol, só vê você em jogos, né? Então, é isso que ele vai copiar. Não é tanto sobre o que eu falo, mas, sobretudo, sobre o que eu vivo. Deus sonhou com uma fé geracional. Em Gênesis diz que Deus disse sobre Abraão, eu sei, eu conheço Abraão, eu sei que ele vai ordenar sua casa e seus filhos depois dele, para que eu cumpra na vida dele o que eu prometi. Será que Deus pode dizer de mim, de você? Eu conheço essa família, eu conheço esse pai, essa mãe, eu sei que eles vão ordenar bem a sua casa. Será que Deus pode confiar uma promessa desse tempo à nossa casa, porque nós iremos ordenar? Nós dizíamos aqui antes de começar a aula, isso não é sobre saber, o desafio está em viver. Quem cria filhos nazireus são os pais. A obrigação de criar filhos separados, os filhos não têm condição de se auto-separar até certa idade. É nós que cobriremos o nazireado deles. É a forma que nós lidamos com a santidade que vai influenciar a vida deles. Se você é uma pessoa grata a seus filhos, terão uma fé saudável, serão gratos também. Então, se ele vê você o tempo todo reclamando, eles serão filhos murmuradores também, terão uma visão equivocada de Deus. Então, pais, que nós possamos saber que os seus filhos, você querendo ou não, eles estão te imitando. Não só quando você está sendo intencional em corrigi-los, mas quando você está, mesmo a paisana, vamos dizer assim, eles estão te observando. E qual é, como foi dito aqui, a mensagem que nós pais estamos passando? Porque se nós estamos com a fé adoecida, se nós estamos com as emoções adoecidas,
como nós vamos gerar uma fé saudável nos nossos filhos. Este é um momento oportuno para a gente refletir se nossa paternidade e maternidade, de fato, os filhos são herança, mas herança dá trabalho para cuidar, senão você perde. Quantas pessoas ganham riquezas, heranças, né, imensuráveis, mas rapidamente perdem porque não souberam cuidar, administrar, gerir. Então, os filhos precisam ser flechas lançadas, como foi dito. Mas uma coisa interessante que eu ouvi sobre flecha é que a flecha não é lançada reta. Ela é lançada para o alto. Depois que a aerodinâmica, tendo em vista como você lança para o alto, nos filmes de época a gente vê muito isso. Sim. Os arqueiros apontam para o alto, ela alcança uma aerodinâmica que vai ao alvo. Os filhos precisam ser lançados ao alvo, para Deus. E quem vai dar o destino perfeito para eles é Deus. Você não lança filho para onde você quer, você lança para Deus. E Deus vai lançar para onde Ele quer. Amém? Pai, mãe, o que você faz me afeta mais do que o que você me diz. Quando vocês não me levam ao culto, pai e mãe, vocês me ensinam que minhas vontades e prazeres deste mundo estão acima de Deus. Em poucos anos, me tornarei mais amigo dos deleites do que de Deus. Sua hipocrisia, queridos pais, se tornará muito útil para que eu me torne uma pessoa descrente e profana. Com essas atitudes, no futuro, crer em Jesus para mim não fará sentido nenhum. Diante de tudo que foi dito, nós sabemos que ser pai e ser mãe não é uma tarefa fácil. É desafiador. Nós somos desafiados todos os dias a sermos bons pais e boas mães. Irmãos, nós não criamos filho para povoar o inferno. Amém. Nós criamos filhos para povoar o céu. Só pode ser algum engano. Os nossos pais, eles nos levavam à igreja. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. Irmãos, nós estamos aprendendo hoje que não basta falar. Nós somos exemplo o tempo todo. Não basta trazer os nossos filhos à igreja. Nós somos exemplo na igreja, mas nós somos exemplo em casa. Tudo que nós fazemos, nós estamos sendo observados. Os nossos filhos observam o tempo todo o nosso modo de vestir, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, até o modo de pôr a mesa. Os nossos filhos reconhecem qual é o nosso lugar de sentar à mesa. Se nós temos o hábito, o costume de sentar juntos à mesa, o seu filho vai saber até a sua xícara, o seu copo, o seu prato preferido. Irmãos, nós estamos sendo observados. Nós precisamos estar atentos a tudo. E o Senhor nos instrui em Deuteronômio, eu quero deixar para os irmãos, Deuteronômio 4:9, algo da parte do Senhor que vai dizer: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias de tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Irmãos, nós temos um compromisso com o Senhor de trazer aos nossos filhos, trazer à memória dos nossos filhos a palavra de Deus. Nós temos como responsabilidade, e aqui, se nós ficarmos atentos a isso, não há uma idade, não há um tempo para isso. É desde quando nós nos tornamos pais. A medicina, ela já comprova que o bebê, ele consegue identificar a voz do pai ou da mãe, se tinha o hábito de conversar com ele, ainda na barriga. Então, por certo, irmãos, nós devemos sim instruir os nossos filhos na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, a partir do momento que eles nascem, ainda bebê. Nós estamos lá conversando com eles, nós estamos instruindo a palavra. Você tem o costume, você que tem um filho bebê, um filho ainda criança, você tem o costume de ler a palavra do Senhor com o seu filho? Você que o seu filho ainda não lê sozinho? Nós temos aí, né, vamos colocar nós, porque nós aqui
Todas nós somos mães. Todas nós temos filhos também. Quando nós sentamos à mesa, sobre o que nós estamos conversando? Nós temos aproveitado esse tempo junto em família, uma vez que nesse tempo hoje, o tempo em família tem sido escasso, nós temos aproveitado esse tempo para instruir os nossos filhos, para corrigir também, mas para ensiná-los acerca da palavra do Senhor. O nosso devocional familiar, ele de fato está sendo feito em família, irmãos. É uma reflexão que nós pedimos que todos nós façamos. Nós temos pecado, nós estamos sendo uma geração pecaminosa. Tudo que está acontecendo é fruto do pecado dessa geração. Nós estamos errando, sim, na criação dos nossos filhos. E é por isso que nós estamos gerando filhos também para a perdição. Eu sei que dói dizer, irmãos, mas quantos filhos têm se perdido? E eu sei que tem muitos pais que estão se perguntando, como a irmã Priscila disse, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? E você que ainda não falhou, que não falha. Amém. Você que falhou, que você tenha uma oportunidade. Amém. Que o Senhor te dê uma oportunidade para que você possa corrigir onde você falhou. Que você possa olhar para o seu filho e amar o seu filho como ele deve ser amado. Tratar o seu filho com paciência, com amor, com correção, com disciplina. Que o seu filho tenha em você confiança. Que ele possa ter você como amigo, sim. Que ele possa ter desejo por chegar em casa e contar para você. Outro dia eu recebi uma mensagem de Pedro e parei tudo que eu estava fazendo, porque ele dizia, mãe, eu preciso falar com você. E eu achei que era algo muito sério, irmãos. E a gente pensa logo, né, em algo que machucou, né, e está passando mal, alguma coisa desse tipo. E ele queria me dizer que ele tinha tirado 10 na prova de matemática. E eu sou professora de matemática, irmãos, eu confesso que é uma alegria para mim muito grande quando meu filho tira nota máxima numa prova de matemática. É um menino muito estudioso. E eu sei que os meus filhos vão puxar minha orelha depois, mas eu preciso dizer que lá na nossa casa a gente tem um costume, um hábito, que eu vejo como um hábito muito saudável. Nenhum dos meus filhos não vai dormir, desde criança, nenhum dos dois vai dormir sem antes dar um beijo no pai, dar um beijo na mãe, dar boa noite, pedir bênção. Acorda, a primeira coisa, bença pai, bença mãe. Quantos lares isso tem se perdido, irmãos? É verdade. Quantas vezes eu tenho ouvido filhos tratarem os pais de você? Como se fosse um amigo. Ou pelo nome. Cadê o princípio da honra? Meu Deus. O princípio da honra tem se perdido, irmãos. A gente precisa olhar para as Escrituras. Nós temos sim um manual, como eu disse lá no início. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, a palavra nos instrui a ensinar no caminho. O tempo todo, dia e noite, 24 horas por dia, irmão. Assim que você estiver com seu filho, instrua ele no caminho em que ele deve andar. E nós temos então, irmãos, um mundo, uma agenda se esforçando para dizimar qualquer valor que se chama de Deus nessa sociedade. Nós temos aí uma agenda progressista séria, se esforçando para tornar os nossos jovens cada vez mais dissociados dos pais, das mães, da família, para acabar mesmo com a família. Tem tornado os jovens, tem dado protagonismo, tem dado voz a jovens que não têm maturidade sequer para escolher entre a mão direita, para discernir entre a mão direita e a esquerda, como diz a palavra de Deus. A legislação, ela está sendo totalmente pensada a favor dessa situação, para fazer com que os nossos jovens tenham voz aonde não devem ter voz, estão dando poder a quem não sabe lidar com o poder.
A educação positiva, ela tem minado essa questão do respeito, da honra aos pais, né? Os pais já são vistos como qualquer pessoa, não tem mais aquele temor, aquele respeito. Esses valores estão esmigalhados na nossa sociedade e nós temos visto a dificuldade que é para conviver com esses jovens de pais omissos, pais permissivos. E às vezes nós vemos a situação da família se degradando nesse âmbito, né? Em tudo isso que o mundo tem feito. Mas nós, como cristãos, nós temos a esperança nas bênçãos que o Senhor prometeu para a nossa posteridade. Em Joel 2:28 diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Deus não nos prometeu, irmãos, migalhas da sua bênção ou porções da sua graça, que nós vamos lá como se estivéssemos no self-service ou num delivery escolhendo o que queremos para aquele momento. Deus nos prometeu abundância em todos os aspectos. Vida familiar abundante, plena, como a irmã Andréia colocou aqui. Uma vida na qual os seus filhos têm desejo, têm anseio em ficar no seio das famílias, têm desejo de conversar com você, olhar para você, receber um carinho, receber ali uma comunhão. Igual esses dias eu contei para as minhas irmãs, as meninas colocam o relógio do celular para despertar, mamãe estará em casa às 7h30. Isso para mim é um presente, porque elas desejam estar comigo, elas desejam me ver em casa. E Deus nos prometeu, irmãos, lá em Lucas 6:38, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não aceite que sua família esteja vivendo uma situação na qual ninguém se fala mais. Cada qual está mergulhado ali no seu aparelho eletrônico, no seu celular, no seu jogo, e não tem mais uma comunhão, não tem mais uma mesa posta, não tem mais um momento em família. Não aceite isso. Isso é algo que Satanás tem trazido para separar as famílias. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos impedir esse intento de Satanás. Muitas vezes, nós mesmos é que impedimos o Espírito Santo de abençoar nossas casas, de abençoar nossas famílias e nossos filhos por causa da nossa falta de fé e muitas vezes por preguiça, por falta de compromisso. Quantas quartas-feiras nós, pais aqui da nossa igreja, temos negligenciado, não temos trazido nossos filhos para ouvir a palavra do Senhor? Quantas jornadas de oração que nós poderíamos ter já vencido intentos de Satanás contra os nossos filhos e nós negligenciamos, irmãos? Quantos devocionais, como a irmã colocou, que poderiam ter sido feitos ali com qualidade, que a palavra seria inculcada, nós temos negligenciados. Quantos roletins, quantos musicais nós temos deixado de trazer os nossos filhos para ensaiar? Meus irmãos, nós precisamos ser como Paulo, sentir dores de parto até que Cristo seja gerado nos nossos filhos. Amém. Se por eles nós não temos gastado tempo em oração, nós vamos ganhar quem, irmãos? Que missão que nós podemos fazer se a nossa casa está ruindo, está em trevas? Nós precisamos declarar que essa geração é do Senhor, mas nós precisamos fazer o mínimo esforço para que ela seja. Nós não estamos fazendo, irmãos. Então, que neste dia, nesta hora, nesse momento, nós possamos nos arrepender de nossos pecados e não desistir de orar pela nossa família, pelos nossos filhos. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Por mais que pareça impossível, por mais que a situação pareça perdida na sua casa, ainda há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Impõe a mão sobre os seus filhos. Ore por eles. Vá às madrugadas. Chore aos pés do Senhor. Ainda há misericórdia. Ainda há graça disponível para nós. Eu tive uma experiência um tempo atrás. A professora da minha filha mais nova me chamou porque ela não estava lendo, não estava acompanhando em sala o ritmo dos colegas e já queria traçar talvez um diagnóstico para ela, pedir para que nós levássemos para ver se não era algo, algum déficit de atenção. E eu não fui ao médico, eu orei primeiro. Nós oramos.
Nós fomos em casa, eu, meu esposo e minha filha mais velha, nós impusemos as mãos sobre ela. Filha, você sabe, você é inteligente, você consegue, Deus te criou para isso, você vai conseguir. E ela ali na sua pequena idade, às vezes sem entender um pouco, e eu sentei com ela vários dias, e ela começou a ler para a glória do Senhor. Então, parece uma coisa simples, parece uma bobeira, mas não é, meus irmãos. Isso foi importante, ficou marcado na memória afetiva da minha criança. E para sempre ela vai entender que o Senhor é poderoso para responder qualquer oração. Então, faça de tudo, meus irmãos, de tudo, um motivo de oração na sua vida, na vida dos seus filhos. E não desista de orar por eles. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Renata Paquiela, sou mãe do João Pedro, da Isadora e da Maria Eduarda. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou João Pedro, filho da Renata e do Jean Paquiela. A paz do Senhor, irmãos. O meu nome é Karina, eu sou mãe da Ana, da Laura, da Mariana e do Daniel. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Ana Luísa, filha da Karina e do evangelista Gleidson. Um dos melhores momentos que a gente tem em família é sempre quando um dos meninos, das crianças, ou eu, ou meu esposo, completamos aniversário, fazemos aniversário. E aí a gente sempre tira um momento para estar ali agradecendo ao Senhor, orando, elogiando a família, né? Agradecendo a Deus pela vida de cada um. E o melhor momento que eu tenho em família são os pequenos momentos, onde nós podemos desfrutar da comunhão da nossa família e desfrutar da comunhão entre eles. Que nós podemos observar o quão bonito e quão lindo é esse órgão que Deus botou nas nossas vidas, para nos educar, para nos santificar e para nos criar no caminho dele. E um dos momentos marcantes que nós passamos juntos é os ensaios da cantata, onde nós estivemos aqui altas horas e foi uma experiência maravilhosa, não só para mim, mas acredito que para eles também, por estarmos dedicando tempo para servir a Deus. Deus abençoe. E um momento que eu acho que foi um dos nossos melhores momentos em família foi quando a gente estava no templo antigo da igreja e a gente teve que fazer uma paródia para uma dinâmica da igreja e a gente pegou uma música, fez uma paródia, foi muito legal. Deus sonhou uma fé geracional. O mundo não aprova uma igreja cuja família não seja atestada que viva aquilo que prega. Nem o mundo está preparado para ver uma família falida dizendo que o mundo precisa ter uma família saudável. Então a igreja precisa ser a junção de famílias firmadas na palavra de Deus. E isso começa comigo e com você. Nós temos essa responsabilidade. A Arita está falando desse diagnóstico. Susana Wesley, que é uma mulher, um exemplo, mãe de Charles Wesley, John Wesley, 2 homens responsáveis por um grande avivamento que mudou o curso, né? Alguns teólogos dizem que depois de Maria, de José, de Sara e Abraão, não há uma família que nós devamos mais do que a família de Susana Wesley, pelo que fez. E essa mulher, a despeito de 19 filhos, não teve uma vida fácil, porque às vezes a gente que é mãe, acha, mas naquela época, uma mãe que em 5 anos enterrou 5 filhos em idade infantil. Um enterro por ano. Ela teve um filho, Areta, que até 5 anos não falava. Ela dizia que esse era o filho do seu sofrimento. Ela orava dia e noite para que esse filho falasse. Ela disse, Senhor, ele vai falar, ele vai falar. Ela escreve isso nas cartas, até que com 5 anos e um empenho diário e constante dela no ensino e na oração, ele falou com 5 anos de idade. Glória então, a às Deus. vezes que a gente que é pai fala, meu filho tem essa dificuldade, pode ter, mas a pergunta é, até que medida nós estamos nos esmerando em oração e ensino também, devotando a eles tempo para que eles possam aprender, ministrando sobre a mente deles, não é? Como a Areta disse, hoje nós aprendemos, eu oro sobre os meus filhos, você pai é o maior encorajador do seu filho, você precisa ser um encorajador, você precisa no momento oportuno elogiar seu filho, não é só corrigir, porque terá momentos que nós vamos corrigir mesmo, severamente, e tá tudo bem, é isso aí, mas você precisa ser um motivador dos seus filhos. Se o nosso Deus, né, existe para cada dia um não temas de Deus, uma palavra de encorajamento, nós também precisamos ser uma voz que encoraja os nossos filhos. Pais, você também e eu precisamos ser uma demonstração da graça. Quando seus filhos vierem admitindo o erro, confessando os seus pecados, exerça a compaixão.
Mostre para ele o que a Bíblia diz, que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então prestigie, incentive ele mesmo a confessar. Mostre para ele a graça de Deus que se manifesta quando ele admite seus erros. Mostra para ele que toda vez que ele encobre, a Bíblia fala que os ossos adoecem, que as emoções vão adoecer, que não vai fazer bem para ele. Então você precisa ser o primeiro rosto que o seu filho vai confiar. E hoje, infelizmente, nós atendemos, né, crianças e adolescentes quase todos os dias aqui. E a gente percebe que 99% dos casos, os pais não sabem o que se passa com os filhos. Eles nunca contaram para os pais. Então, nós todos corremos esse risco, irmãos. Eu mesmo que cuido dos outros, corro risco. Porque o pastor fala que, às vezes, a gente erra em não conhecer os nossos filhos. E, às vezes, nós idolatramos nossos filhos. Nossa, eu olho para o filho da Andréia e eu vejo milhões de defeitos. Não é assim que a gente pode correr? Eu olho para a filha da Areta, meu Deus, mas eu não vejo nos meus? Aconteceu uma certa feita aqui, eu vou contar isso, não era nesse tempo, era um tempo antigo que nós tínhamos, era um dia de jornada. E naquele dia estava uma movimentação de criança num canto, assim, correndo para lá e para cá, e montuando num canto na hora da oração. Eu me senti incomodada com aquilo e fui lá chamar a atenção das crianças, naquele murmurinho lá atrás. E eu disse, vocês não sabem que na hora da oração é uma hora de reverência ao Senhor, não é hora de vocês estarem nessa movimentação toda? E eu percebi que eles estavam em torno do joguinho do Uno. E aí, todos eles apontaram e falaram, tia, foi Samuel que trouxe o joguinho. E ali foi uma experiência que o Senhor me deu. Ou seja, o meu próprio filho é que tinha levado o jogo Uno para a igreja e eles se amontoaram ali na hora da oração, ali, estavam conversando alto, né, brincando ali ao redor na hora da oração. O que eu quero dizer com isso? Que nós corremos esse risco de ver com facilidade, com a clareza solar, o problema na vida dos filhos dos outros, no casamento dos outros. Mas, às vezes, nós não usamos o mesmo rigor que nós vemos nos filhos dos outros com os nossos. Porque nós somos assim, nós queremos dar clareza às qualidades dos nossos filhos, não é verdade? Isso é maravilhoso, isso nos envaidece. Mas e quando as falhas? E aí? Então nós precisamos ser pais que vai ajudar nossos filhos quando eles falharem, porque eles vão falhar certamente, nós falhamos. E olha como Deus, apesar de tudo, tem sido misericordioso. Então quando eu trato com adolescentes que vêm confessar que caíram, nós os ouvimos, oramos com eles, encorajamos eles, parabenizamos pela coragem de confessar e eles saem se sentindo perdoados, animados a começar uma nova fase, porque a graça um dia nos foi apresentada e nós precisamos transmiti-la também aos nossos filhos, que eles saibam que tem esse Deus que nos encoraja a fugir do pecado, porque o pecado faz mal. O pecado faz mal ao homem, o pecado vai nos conduzir para distante de Deus, para a eternidade longe de Deus. Então, quando eles forem corrigidos, repreendidos, eles entenderão que é o amor de Deus. Será legítima essa correção. E eu e você somos a primeira face de Deus que os nossos filhos vão conhecer. E qual é a face de Deus que você está construindo com os seus filhos? Em contrapartida também, pastora Renata, com essa fala sua, sobre os pais, né? Muitas vezes, às vezes até idolatrarem os filhos e também ter essa perspectiva, meu filho é o melhor, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Em contrapartida, existem pais também que amaldiçoam os seus filhos, né? Você não vale nada, você é uma menina sonsa. As irmãs estavam falando sobre o filho, né? Foi a Areta que comentou que você é linda sim, você é inteligente sim, você é isso, né? Ao invés disso, menina, você não vale nada. Menina, você é igual ao seu pai, né? Quantas mães, né, querem criticar a filha e jogar, né? Você é igual à sua mãe, você é igual ao seu pai, né? E aí eu te faço uma pergunta, isso é uma reflexão para todos nós que estamos aqui. Como tem sido o ambiente dentro do meu lar? Como que eu tenho proferido as minhas palavras? Como meu esposo, como os pais têm proferido suas palavras para os filhos? São bênçãos ou são de maldições? Né? Como está sendo o ambiente? Muitas vezes o nosso lar, né, entra desde os meus 3 filhos, entram os colegas, né, e eles muitas vezes eles nem querem sair de dentro da minha casa, porque eles falam assim, nossa, aqui tem uma paz, aqui é tão gostoso, porque a gente senta, a gente conversa, meu marido, a gente senta com os amigos dos nossos filhos, a gente senta, a gente conversa, a gente tem aquele apreço, não seja bem-vindo, eu preparo a mesa, preparo o almoço, né, e eles são muito bem-vindos dentro do meu lar, né, então tem toda essa questão, como tem sido
né, o ambiente dentro do seu lar, um ambiente aconchegante, onde os amigos dos seus filhos, ou os seus familiares, né, os amigos das suas filhas chegam até a sua casa? Como tem sido? Será que tem sido bênçãos até mesmo para eles? Ou tem sido a casa lá da irmã fulana, né? Poxa vida, eu cheguei lá, estava brigaiada, estava uma bagunça a casa dela, nossa, nem comida não tinha direito para a gente comer. Como que tem sido o ambiente? E outra coisa que eu quero deixar bem de nossa reflexão é aqui, que na revista ela fala que a nossa família, os nossos filhos têm a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas de nossa intercessão. Como tem sido a sua mesa em volta? Ou até mesmo dentro da sua sala, como que tem sido o culto doméstico? Será que nós como pais, temos deixado os nossos filhos expressarem suas dificuldades, as suas dores, os seus dilemas? Então, como que tem sido? Será que nós temos visto as lutas dos nossos filhos e temos essa percepção de que, isso é coisa boba? Ou será que nós temos, junto com eles, orado e falado assim: filho, vamos orar juntos? Porque a sua luta também é minha luta, a sua dor também é minha dor. Sabe, com aquele amor, com aquele aconchego, né, pastora? É interessante que Suzana Wesley tinha 19 e ela fazia exatamente isso, irmã Priscila. Ela tinha um horário semanal, 1 hora com cada filho, para ouvir e orar especificamente sobre as suas fraquezas. Os filhos abriam o coração, nas cartas dela mostra isso. E ela orava: Senhor, que a minha oração e o meu ensino seja eficaz conforme a fraqueza de cada um. Então, nós precisamos saber que às vezes nós temos 10 filhos e cada um vai ter uma dificuldade diferente. Então, assim, nós precisamos orar a Deus que nos dê sabedoria para instruí-los e ter direção, mesmo com personalidades totalmente diferentes. Tem filho que você vai falar, vai, e ele já foi. Tem filho que é empurrando, pedindo a Deus misericórdia para ver se vai. E tá tudo bem, cada um é de um jeito. Mas nós precisamos orar, pedindo a Deus sabedoria para instruir nossos filhos, não é? E quantos pais, né, não têm tido essa orientação e têm feito essa comparação? Porque você tem que ser igual fulano, o seu amigo é melhor do que você, né? Você tem que fazer igual fulano faz, e o filho vai gerando, né? O pai não tem esse entendimento de que eu tenho 3 filhos e todos os 3 têm personalidades totalmente diferentes. Um você tem que ficar cutucando para fazer outra coisa. O outro, quando o olhar já vai lá e faz. O outro você fala, depois que ele vai fazer. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Os pais, eles têm que ter essa percepção. Esse filho funciona desse jeito, esse filho funciona desse jeito, e esse filho funciona desse jeito. E o amor precisa ser igual. Dos 3, dos 4, dos 5 ou dos 10 filhos que for, o amor ele precisa ser a essência, né? Precisa ser a prioridade dentro do seu lar. E dentro disso que foi falado, a gente tem que ter cuidado para não adoecer os filhos com efeitos comparativos e também tomando partido, tendo filhos prediletos. Justamente. Olha o que aconteceu com a casa de Rebeca: Esaú preferido do pai, Jacó preferido da mãe. Às vezes o filho mais intelectual é preferido de um e o filho mais trabalhador é preferido do outro. Então, assim, determinadas personalidades e afinidades, você acaba devotando mais atenção, predileção a um filho, e olha onde isso pode dar. Então, nós pais precisamos saber que quem tem que ter reserva de maturidade para gerir isso somos nós pais. Nós quem tesouramos em todos os sentidos para os filhos. Então, quanto pais, nós precisamos saber que orientação, direção, seja ela emocional, espiritual, é nós que vamos dar aos filhos. Irmãos, que nós possamos refletir. Dá um seminário. É tema para um seminário. É verdade. Meu Deus. 4 mães falando de filhos, né? Vocês imaginam 4 mães, se tivesse mais 4 pais também? Meu Deus. Mas é um tema muito importante, nós não poderíamos, né, deixar que os irmãos... eu confesso para os irmãos que eu vou assistir mais de uma vez. Mas nós precisamos encerrar, e nós não podemos encerrar sem o nosso momento do ofertório. Eu quero convidar a irmã Priscila para fazer esse momento. Muito bem, aí na sua tela está aí o QR Code, está aí o número do nosso Pix, e você tem o prazer agora
de estar ofertando a casa do Senhor. Está passando aí também, né, esse projeto do 1000 Valentes, né, no qual você pode fazer parte, deve fazer parte do 1000 Valentes, que é esse ambiente gostoso aí onde você está vendo, que é o ambiente onde a gente está congregando, e a gente tem o desejo, né, o sonho e esse projeto, né, de comprar esse local. Então, faça parte do 1000 Valentes, oferte com amor, oferte com carinho e oferte com dedicação. Teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a E agora chegou o momento das nossas perguntas e respostas. Vamos ver se os irmãos absorveram o conteúdo da aula de hoje? Primeira pergunta: qual é o papel dos pais na disciplina dos filhos, segundo Efésios 6:4? Letra A: irritem os filhos e não os ensine. Letra B: deem apenas amor e carinho. Letra C: educá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Letra D: deixem que a sociedade os ensine. Letra E: evitem qualquer forma de correção. Tempo na tela. E se você respondeu letra C, muito bem, você acertou. Educá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Parabéns. E vamos agora para a nossa pergunta de número 2. O que o Salmo 127:3 diz sobre os filhos? Letra A: os filhos são fardo. Letra B: os filhos são herança do Senhor. Letra C: os filhos devem ser evitados. Letra D: ter muitos filhos traz problemas. Letra E: os filhos não são importantes. Tempo na tela. E você que respondeu a letra B, parabéns, você acertou. Os filhos são herança do Senhor. E agora, nós vamos para a pergunta de número 3. Segundo Provérbios 13:24, como os pais devem educar os filhos? Letra A: castigue-os severamente. Letra B: não se importe com a disciplina. Letra C: use a vara para discipliná-los. Letra D: deixe-os fazer o que quiserem. Letra E: não os corrija. Tempo na tela.
E você que respondeu a letra D, você errou. Porque a resposta certa é a letra C. Use a vara para corrigi-los. Vamos agora para a nossa pergunta de número 4. Qual é a importância de ensinar as Escrituras às crianças, conforme Deuteronômio 6, de 6 a 7? Letra A. Não é necessário ensinar a palavra de Deus. Letra B. Ensine quando tiver tempo. Letra C. Ensine-as diligentemente a seus filhos e fale sobre elas a todo momento. Letra D. Apenas fale sobre as Escrituras em público. Letra E. Deixe que os filhos aprendam por conta própria. Tempo na tela. E você que respondeu letra C, parabéns! Você está certo. Ensine-os diligentemente a seus filhos e fale sobre elas em todos os momentos. E vamos agora para a nossa pergunta de número 5? O que Efésios 6, de 1 a 3 ensina sobre a obediência dos filhos? Letra A. Os filhos não precisam obedecer aos pais. Letra B. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, pois isto é justo. Letra C. A obediência é opcional. Letra D. Os filhos devem apenas obedecer aos amigos. Letra E. A obediência é irrelevante. Tempo na tela. E você que respondeu letra B, parabéns, prestou atenção na aula. Os filhos devem obedecer a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas e vamos voltar para finalizar a nossa aula. Amém, irmãos. Para encerrar, quero deixar uma reflexão parafraseando o nosso pastor Jairo. Deus não disse a nós, vossos filhos serão ansiosos, vossos filhos serão depressivos, se cortarão e se envolverão com pessoas erradas. Ele disse, vossos filhos e filhas profetizarão. Creiamos nisso, profetizemos vida sobre nossos filhos. Amém? E não tenha medo de ter filhos, de educar os seus filhos se você estiver pautado na palavra do Senhor, porque Ele tem todo o respaldo, a palavra do Senhor tem todo o respaldo para uma geração futura maravilhosa. Pais, se nós ensinarmos valores cristãos aos nossos filhos, nós estaremos preparando futuras gerações para os futuros desafios espirituais com base sólida. Ser pais, eis aí o desafio, mas é uma dádiva. E nós teremos que assumir a difícil missão de ser o martelo que Deus vai usar para moldar aí, com uma palavra e uma vida de oração, o caráter dos nossos filhos, sobretudo no que diz respeito a uma fé sólida. Não abra mão dessa missão que o Senhor te confiou. É uma dádiva poder discipular, e o nosso primeiro campo missionário precisa ser a nossa casa. Ela vai autenticar o nosso ministério, a nossa ida, é a maneira como nós cuidamos dos nossos que o mundo vai olhar e vai dar legitimidade àquilo a que nós queremos transmitir a outros, amém? Irmãos, para encerrar a nossa aula, nós vamos estar orando, amém? Senhor Jesus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, neste dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, por cada palavra, Pai. Nós compreendemos, Pai,
que não fomos nós, mas que foi o Teu Espírito Santo, Pai, nos usando para ministrar, Senhor, ao nosso coração e ao coração dos pais. Amém, Jesus. Deus querido, que cada um de nós, Senhor, possa ser edificado com este ensino. Deus nos guarda e nos livra de todo mal, nos dando a Tua sabedoria, Amém, Pai. Jesus. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.